Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para as turmas do terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Espero que vocês gostem e venham comigo para mais um momento de aprendizagens e de reflexões. O tema da nossa aula de hoje é Biomas brasileiros, nossas maiores riquezas. Nós começamos a conversar sobre isso na aula anterior e hoje a gente vai dar uma explorada maior em 3 daqueles biomas que eu apresentei antes. Vocês lembram quais são os 6 grandes biomas do nosso país? Pois bem, a gente vai resgatar, vamos relembrar 3 desses biomas e trazer algumas características, algumas informações importantes sobre cada bioma. Vamos lá? Mas, antes de tudo, é bom a gente relembrar. O que é mesmo bioma? Você lembra da definição de bioma que o professor trouxe na aula anterior? Quem se recorda? Eu vou deixar vocês pensando 3 segundinhos sobre o que é bioma, o que significa bioma. Então, 1, 2 e 3. Pois bem, bioma, olha, é um conjunto de vida vegetal e animal, ou seja, um bioma é uma região onde a gente tem vida vegetal e animal. Temos plantas, vegetais e temos também outros seres vivos, outros animais. Tem tipos de vegetação que são próximos, ou seja, o bioma é localizado numa região e nessa grande região as vegetações elas são próximas. Não é que são sempre as mesmas plantas em todo o território, mas as vegetações elas são muito parecidas. Por quê? Porque elas fazem parte de um mesmo bioma. As condições de geologia e clima são semelhantes, ou seja, essas condições climáticas que fazem parte desse bioma, de todo ele, elas são muito similares. Não significa que em todo o bioma, em toda a extensão do bioma, e a gente já viu aí que alguns biomas, eles inclusive fazem parte, estão presentes em diversos estados diferentes do nosso país, não é? E alguns deles, como a Amazônia, por exemplo, está presente em diversos países diferentes do continente sul-americano, que é o continente que o nosso país está inserido. Somos um país sul-americano, da América do Sul. Pois bem, esses climas, eles são semelhantes, não são necessariamente iguais em todo o bioma, mas eles são semelhantes. E existe uma diversidade de fauna e de flora próprias. Nesses biomas, em cada bioma, existe uma diversidade de plantas e de seres vivos que são característicos daquele bioma, que existem naquele lugar, que as pessoas podem identificar que animais e que vegetais fazem parte daquele território, daquele bioma. Lembraram dessa definição? O professor trouxe um pouquinho diferente hoje, mas são as mesmas informações. E o primeiro deles é a Amazônia. Lembram da Amazônia, que tem uma diversidade imensa de animais e de plantas? Pois bem, algumas informações sobre a Amazônia. Ela se estende por 9 países da América do Sul. Ocupa 40% do território brasileiro. Lembram? 40%. Imagina novamente que de todo o Brasil, que é grandão, quase a metade do país é ocupado por esse tipo de bioma, a Amazônia. É o maior de todos os biomas brasileiros. Caracteriza-se pela presença de diversos ecossistemas e por deter grande biodiversidade na fauna e na flora, como a gente já viu. É a maior bacia hidrográfica do mundo, ou seja, tem uma grande quantidade de águas, de rios que fazem parte desse bioma. Em seguida vem a Mata Atlântica, que também tem aí características muito específicas, muito próprias, muito suas em relação aos seus animais, à sua fauna, à sua flora. Que características são essas? Bom, ela ocupa 13% do território brasileiro. É um pouco menor do que a Amazônia, como vocês podem perceber. E compreende a região costeira do Brasil, ou seja, fica próximo da costa, próximo das águas, próximo do mar. Compreende os estados do Rio Grande do Norte,
ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Norte, que é, inclusive, um estado do Nordeste, não é? Da região que a gente vive, o Nordeste. Hoje, resta menos de 10% da mata nativa, que sofre com um intenso desmatamento e extinção de diversas espécies desse bioma. Ou seja, existe apenas 10% dessa mata, né, que originalmente se formou aqui no nosso país. E por que só existe 10%? Porque as pessoas estão derrubando, estão desmatando desenfreadamente, sem controle. Estamos derrubando as árvores e não estamos nos preocupando com a vida, com a sobrevivência da natureza. E também não estamos plantando mais árvores no lugar dessas que são derrubadas. Consequentemente, todos os seres vivos que necessitam desse bioma e de todos os outros, não é? Os seres vivos que necessitam desse bioma para existirem, para sobreviver, para continuarem multiplicando suas espécies, estão entrando em extinção. E extinção é uma palavra muito triste e muito forte. Significa que muitas espécies estão ou deixando de existir, acabou-se. O seu filho, a sua filha, as pessoas que virão depois de você, anos depois, nunca vão poder ver essas espécies, não é, na natureza, porque elas foram extintas. E tem várias outras que estão sofrendo risco de extinção, ou seja, estão prestes a deixar de existir. Vejam quanto isso é sério. A gente precisa se preocupar mais com isso. Todos nós, inclusive. E o terceiro bioma que a gente vai conhecer um pouquinho mais de informações hoje é o cerrado. Olha aí, ó, a onça-pintada, um animal que muitos de nós conhecemos, não é? A onça-pintada é um ícone do cerrado, é um ícone, inclusive, da fauna brasileira, é muito conhecida. Algumas informações sobre o cerrado. Bom, é considerado o segundo maior bioma da América Latina, só perde, não é, para a Amazônia. Aliás, da América Latina e do Brasil, só perde para a Amazônia, que é a maior, como a gente já viu. É conhecida como a savana brasileira, a vegetação, né, toda a fauna e flora é conhecida como a savana do Brasil. É como se fosse um pedacinho da África no Brasil. Caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomias em virtude dos vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Então, por ser um bioma que tem aí contato, ó, com a Amazônia, com a Caatinga, com o Pantanal, acaba tendo uma pluralidade, não é? Uma diversidade muito interessante. Por quê? Porque faz contato com diversos outros biomas. Então, é um bioma, né? O cerrado, um bioma muito importante para a preservação de muitas espécies que existem nesse bioma e pelo fato de ele fazer contato com vários outros biomas também. Que tal a gente fazer um exercício de atenção e memória? Eu gostaria muito de saber se vocês estavam prestando atenção nessas últimas 3 imagens que eu mostrei aqui. Lembrando que essas imagens vocês já viram na aula anterior. E aí eu gostaria de saber, vocês estavam prestando atenção? Você acha que você prestou bastante atenção? Você acha que está pronto, está pronta para responder a essa pequena atividade que eu vou fazer? Você acha que sim? Eu vou dar 3 segundos para você pensar. Será que eu realmente prestei atenção? Será que eu consegui perceber tudo que existia naquelas 3 imagens? O que é que você acha? 3 segundos. Bom, 3. Vamos ver se você realmente prestou atenção? Valendo! Nas imagens anteriores, nós vimos uma ave da Amazônia, uma planta da Mata Atlântica e um felino do Cerrado. Você acha que essas informações estão corretas ou não? Vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem agora. Olha só, repetindo. Nas imagens anteriores, nós vimos uma ave da Amazônia, uma planta da Mata Atlântica, um felino do Cerrado, sim ou não? 5 segundos a partir de agora. Tempo! E aí? Será que essa informação está correta? Vamos conferir? Olha aí, uma ave, uma planta
e um felino que é a onça pintada. Então, sim, estava correta. Quem disse que sim, que estava certa a informação, prestou atenção e conseguiu memorizar. Se você não conseguiu dizer, se você não acertou, não tem problema. Era só uma atividade para a gente exercitar a nossa atenção e a nossa memória. Vamos lá. E olha aí, então, a onça pintada é um desses animais que está em perigo de extinção. E a gente tem também, olha, esse animalzinho aí. Olha só que fofinho, que coisa linda, que também está ameaçado de extinção, graças à ação humana de desrespeito com o meio ambiente, de desmatamento, né, de devastação. Vocês conhecem esse animalzinho? Vocês estão percebendo que ele tem cores muito interessantes, que são duas das cores presentes na nossa bandeira, na bandeira do nosso país? Pois é, ele é verde e amarelo. Não é fofinho? Eu acho muito fofinho. Infelizmente, está ameaçado de extinção. Você sabe o nome desse animal? Sabe o nome dessa ave? Parece um papagaio, não é? Mas não é um papagaio. É a ararajuba ou guaruba. Legal, não é? Como eu disse, ela está ameaçada de extinção. É preciso que a gente comece a nos preocupar, né, com a nossa atitude e a gente ajude também os adultos, as crianças também a cuidarem, a preservarem do meio ambiente. Senão, daqui a alguns anos, se a gente não cuidar, a ararajuba vai deixar de existir. E como eu disse, as pessoas que virão depois da gente não terão a oportunidade de conhecer esse belo animal, de poder olhá-lo na natureza voando. A ararajuba. Vamos fazer mais um teste? Que tal? Quem não conseguiu acertar da outra vez, pode tentar acertar nessa agora. Mas esse não é um teste de atenção e não é um teste de memória. É para verificar se vocês conhecem, por exemplo, ou se vocês ousam dar um chute sobre a qual bioma esse animal pertence. Olhando para ele assim, verdinho, amarelo, nos encarando, olhando para a gente e dizendo assim, olhem, vocês têm que me preservar, hein? Você acha que ele faz parte de qual bioma? Eu vou deixar vocês pensarem por mais 5 segundinhos, começando a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5! Você acha que ele faz parte de qual bioma? Você acha que é do Cerrado? Será? Você acha que é da Caatinga? Você acha que é da Amazônia? Qual será o bioma que esse animal fofinho faz parte? Vamos ver? Acertou quem disse? Amazônia! Muito bem! Ele faz parte da Amazônia e, repito, está ameaçado de extinção por conta da ação humana. Gente, para pensar. Não é muito melhor a gente olhar para o animal, poder visualizar o animal voando livre, cantando na natureza e a gente poder olhar e dizer, poxa, que belo que isso é. Não é muito melhor do que o animal estar preso numa gaiola, triste, não é? Quando o animal é preso, ele vive muito menos anos de vida do que ele poderia viver solto. E a gente começa também, quando as pessoas prendem os animais, os pássaros, por exemplo, que são muito presos, principalmente os pássaros bonitinhos assim, quando a gente prende os animais, eles vivem menos e a gente acaba ajudando para que as espécies comecem a desaparecer. Então a gente tem que cuidar dos animais, a gente tem que dizer às pessoas que elas não podem prender os animais, tem que deixar os animais livres do jeito que eles foram criados, do jeito que eles surgiram na natureza, deixá-los livres para viver as suas vidas e para que a gente possa olhar e contemplar a beleza desses animais livres. E agora, para ir nos encaminhando para o final, eu quero deixar um desafio para vocês. Vocês lembram que na aula anterior eu pedi para que vocês observassem se no bairro de vocês, nas suas comunidades, existem plantas frutíferas? Fácil assim de ver, né? Se você consegue andar pela cidade e ver plantas que oferecem frutos, árvores que dão frutos, e ver também se existem animais silvestres. E que animais são esses? Eu pedi para vocês observarem. Pois bem, agora que eu acredito que vocês tenham observado, eu espero que vocês tenham observado. Observaram? Sim ou não? Espero que sim. Já que vocês já observaram, agora a gente vai então, que tal uma sugestão, um desafio para você? Que tal, olha, você, cadê, deixa eu ver,
aprender mais sobre esses animais. Que tal você, por exemplo, escolher um desses animais que você vê no seu bairro, na sua cidade, uma dessas plantas que você vê, uma planta que dá fruto, ou não, pode ser até uma outra planta que não necessariamente dê fruto, mas que você olhou e disse, poxa, que bonita que existe essa planta aqui. Que tal você aprender um pouquinho mais sobre esse animal, ou esses animais, ou essas plantas? E pesquisar como ela é, qual é a origem dessa planta, por exemplo, desse animal, que hábitos esse animal tem, essa planta, do que é que ela gosta, é uma planta que gosta de muito sol, de pouco sol, como que é? Que tal você pesquisar e aprender mais um pouquinho sobre esses animais, essas plantas, e compartilhar esse conhecimento com a sua professora, com o seu professor, com o seu colega na sala, com o seu papai, com sua mamãe, com o seu vizinho, com sua vizinha, com o seu amigo, com sua amiga? Que tal? Fica aí o desafio para vocês, para a gente refletir sobre eles também na próxima aula. Por fim, uma mensagem para todos vocês. Lembrem-se, nossos biomas são as riquezas do nosso país. O nosso país é extremamente belo, é um país extremamente bonito, cheio de recursos naturais, cheio de vida, cheio de beleza. Mas nós brasileiros não estamos sabendo cuidar. Nós brasileiros e brasileiras não estamos sabendo cuidar. E é importante que a gente aprenda a cuidar desde pequenininhas, para que essas belezas que existem no nosso país sempre existam e a gente sempre possa olhar e contemplar e dizer, uou, que lindo, que belo. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.